Olá, turma, principalmente os alunos online, né, que vão assistir esse vídeo. Quero começar pedindo desculpas pelo esquecimento aí da transmissão. Aqui no presencial só são 30 minutos de aula e aí a gente já entra na sala com pique, né, de aproveitar esse tempo ao máximo. E acabou que eu esqueci de ligar aí a transmissão para vocês. Para vocês não ficarem prejudicados, estou disponibilizando o vídeo do que eu fiz na aula de hoje, que foi o que? A correção desses exercícios. Porém, em meia hora só dá tempo de fazer 2 exercícios, tá? Aqui no vídeo eu vou fazer os 3 para vocês. Então, vamos lá. Considere uma pirâmide regular de altura 25 e base quadrada de lado 10. Seccionando essa pirâmide por um plano paralelo à base, a uma distância de 5 metros desta, obtém-se um tronco cujo volume é, ou seja, ele quer saber aí o volume do tronco de pirâmide. A gente sabe que essa pirâmide ela tem a altura 25 e o lado dela vale 10. Então, vamos lá, disponibilizar essas medidas. O lado é 10, a altura dela é 25. Então, a altura aqui da pirâmide vai mais ou menos até aqui, ó. A altura da pirâmide é 25. Tá certo? Ele fala que foi feito um corte, você seccionou a pirâmide a uma altura de a uma distância de 5 metros desta. Desta quem? Desta base. Então, a base é essa aqui. Então, a 5 metros dela, ou seja, daqui da pontinha até o corte, tá? Você teve aí uma medida de 5 metros. Então, 5 metros aqui. A maior tem 25. Então, vamos lá. Primeiro caminho para calcular esse volume, pessoal, é o que? Fazendo a diferença da pirâmide grande com a pirâmide pequena. Então, vai ficar assim, volume da grande menos o volume da pequena. Volume de pirâmide é a área da base maior vezes a altura da maior dividido por 3. O volume da pequena é a área da base menor vezes a altura da pequena dividido por 3. Analisando esses dados, o que nós temos aqui? Pessoal, a gente tem a área da maior, ou seja, 10 vezes 10. Nós temos a altura da maior, 25. E da primeira parte está o quê? Da segunda parte, eu preciso da área da base menor. E nós não temos essa área. Então, nosso probleminha já começa aqui. Não temos essa base menor. Mas a gente tem a altura. Por que a gente pode dizer que tem essa altura? Porque a altura da pirâmide é a diferença, né, pessoal, desse 25 com 5, que só pode ser o quê? 20. Vou ajustar aqui essa cor, vai ser 20, tá? Pronto, 20 metros. Tá? E agora, se a gente já tem a altura, o nosso problema é encontrar essa área de base. Para encontrar a base, já que ela é uma base quadrada, eu tenho que descobrir a medida do lado, que eu vou chamar aqui de x. Então, vai ficar assim, a aresta da pirâmide pequena está para a aresta da maior, assim como a altura da pequena está para a altura da maior, que é 25. Cuidado para não fazer a troca e não errar, tá bom? Simplificando aqui 20 e 25, tudo por 5, vai ficar 4 e aqui embaixo 5, certo? Então, ficou x vezes 5, 5x, 10 vezes 4, 40. Passando o 5 para o outro lado, dividindo, você vai encontrar uma medida igual a 8 metros, tá certo? Achou o 8, calcular essa área da base ficou fácil. Então, vai ficar assim, ó. O volume do tronco vai ser a área da base maior, 10 ao quadrado, vezes a altura da maior, que é 25, dividida por 3, menos a área da menor. Se a gente achou que o x vale 8, ficou 8 ao quadrado, vezes a altura da menor, que é 20, tudo isso dividido por 3. Tranquilo? Então, o volume do tronco vai ser 100 vezes 25, dá 2.500 sobre 3, menos 64 vezes 20, vai dar 1.280, também dividido por 3. Logo, o volume do tronco é essa diferença. O denominador é igual, então a gente mantém. Então, 2.500 menos 1.280, você vai encontrar, então, a resposta de 1.220 metros cúbicos. E essa vai ser a resposta. Observa que eu fiz aqui, pessoal,
na primeira opção, né? É a primeira ideia que a gente tem. Mas essa não é a única maneira. Qual é a segunda maneira que você tem? É você calcular usando a fórmula do volume, né? A altura sobre 3 é igual à área da maior mais a raiz do produto da maior pela menor mais a área da menor. Tranquilo? Feito isso, só substituir os dados. Vamos voltar aqui, ó. O tronco. O tronco é a distância, pessoal, entre duas bases. E essa distância é quem? O 5. Então, nós temos a altura. Então, ficou 5 terços. A área da base maior, 10 vezes 10, 100. Mais raiz de 10 vezes 10, 100, vezes 8 vezes 8, 64. Mais a área da menor, que é 64. Observa que se você começar pela fórmula, de qualquer maneira você tem que encontrar a área da base, que é fazendo esse cálculo aqui, ó. Peraí. Fazendo esse cálculo aqui, ó. Não tem como fugir dele. Vai ter que fazer, tá bom? Feito isso, só desenvolver cálculo, tá, pessoal? Então, o volume do tronco é igual a 5 terços. Aqui ficou 100, mais. Como essa raiz aqui é grande, eu vou usar a propriedade, ó. Posso separar em duas raízes pequenas, e aí vai ficar 10 vezes 8, que é 80, mais 64. Então, o volume do tronco é 100 mais 80 mais 64, pessoal, dá 244. Então, ficou 5 terços vezes 244. E aí, eu vou multiplicar esse 244 vezes 5, que vai dar exatamente 1.220 sobre 3 metros cúbicos. E esse vai ser o volume solicitado aí na questão. Observa que a gente fez de duas maneiras diferentes, e não é a única maneira, tá? Tem outras maneiras da gente estar fazendo a mesma questão. Por exemplo, você pode encontrar essa área da base usando a questão da proporcionalidade também, né? Então, como assim, professor? Olha só, eu expliquei para vocês, vou colocar ela aqui, ó. Eu fiz dessa maneira em algumas turmas, tá? Para encontrar a base menor. Eu posso falar que a altura da pequena está para a altura da grande, assim como ao quadrado, né? Assim como a área da pequena, que eu não sei qual é, está para a área da maior. Observa que a área da maior tá fácil, porque é só fazer 10 vezes 10. Então, ficou 100. E aí, é só desenvolver o cálculo. Deixa eu só ajustar aqui sobre a área da maior. Ou seja, a altura da pequena é 20, a altura da grande é 25. E isso tem que estar ao quadrado. A área da pequena vamos descobrir agora. E 10 vezes 10, 100, que é a área da grande. Como eu gosto de simplificar, 20 e 25, eu vou dividir tudo por 5, que vai dar 4 e 5. Então, ficou 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25. AB sobre 100. Feito isso, vou multiplicar em forma de cruz, ficou 25 AB, da base menor, é igual a 1.600. E aí, a área da base menor vai ser 1.600 dividido por 25. E isso vai dar 64, como a gente já sabia, né? A diferença é que por aqui a gente pegou outra ideia, outro caminho. Aí você achou esse 64 e aí você decide se você substitui aqui na fórmula ou se substitui aqui na fórmula do volume da pirâmide. Claro que essa folha aqui é do tamanho de 1 a 4, ela ficou extensa aqui porque eu fiz de 3 maneiras diferentes a mesma questão, tá certo? Vamos agora lá para a questão de número 76. Vamos lá, questão 76. Uma pirâmide de altura 30 decímetros e volume 1080 decímetros é separada em dois poliedros por um plano alfa paralelo à base distante 20 decímetros dessa base. Calcule o volume do tronco da pirâmide assim determinado. Observa que essa questão, em nenhum momento ele falou qual é a base da pirâmide. Eu coloquei uma pirâmide aqui pentagonal, mas poderia ser qualquer pirâmide.
Em sala eu fiz quadrangular porque é a mais fácil de desenhar, tá? Aqui eu aproveitei o desenho e a gente sabe que a altura dela é 30, então essa distância daqui, né? Deixa eu colocar aqui, daqui até aqui é 30, tá? Deixa eu ajustar aqui, ó. Vamos já colocar, essa medida aqui vale 30, tá? E o volume, que eu vou chamar de Vzão, porque é o volume dela inteiro, é 1080 decímetros cúbicos, ok? Ela foi separada, ela foi seccionada por um plano alfa paralelo à base e distante 20 decímetros dessa base. Então, ó, peguei aqui e cortei. E esse plano, ele está a 20 decímetros dessa base, tá certo? Calcule o volume do tronco de pirâmide assim determinado, ok? Pessoal, de novo, duas opções. Fórmula, volume é igual a H sobre 3, área da maior mais raiz da área da maior vezes a área da menor, mais a área da menor, certo? E a segunda opção é simplesmente fazer o volume do tronco, o volume da grande, menos o volume da pequena. Para calcular esses volumes, vamos interpretar o que a gente tem aqui. A gente tem o volume, pessoal. Ele fala aqui de volume. Então, não faz sentido eu trabalhar com essa fórmula. Pode fazer por ela? Pode. Tem como achar as áreas de base? Tem. Só que você vai fazer muito mais cálculo, tá? Então, eu vou fazer pelo volume. Eu expliquei para vocês essa formulazinha aqui que a gente faz quando a questão fala de volume, que é a questão da proporcionalidade. A altura da pirâmide grande está para a altura da pequena, assim como a área de base está para a outra área de base, né? A menor com a menor, a maior com a maior, só que elevado ao quadrado, certo? E é essa ideia que vai ajudar a gente a calcular aí, se você usar a fórmula, né? Porque aí vai ficar fácil. Se você usar a ideia da diferença entre as pirâmides, você tem que ter a área da maior vezes a altura sobre 3, menos a área da menor vezes a altura sobre 3. Só que detalhe, gente, o volume você já tem. Então, dentro da ideia da fórmula, né, vai ficar muito mais fácil a gente fazer a proporção, em vez de trabalhar com área. Qual fórmula? De novo, a altura da pequena está para a altura da grande, só que elevado à terceira, porque dessa vez eu quero o volume. Observa que se eu usar essa fórmula aqui, ó, que também foi explicada para vocês essa semana, o cálculo vai ficar simples. Por que ele vai ficar simples? Observa o que a gente tem. Temos a altura da pequena, pessoal? Temos ou não temos? Temos. Por quê? A altura da pequena é só fazer essa diferença, ó. Se tudo é 30 e o tronco é 20, aqui em cima só pode ser o quê? 10. Então, a altura da pequena, nós temos. A altura da grande, pessoal? Temos. Volume da pequena? Não temos. Mas o volume da grande, a gente tem? Tem. Então, se eu substituir nessa fórmula aqui de baixo, eu tenho tudo. E aí eu vou para o volume e simplesmente uso a segunda opção. Se você usar a fórmula, vai dar muito mais trabalho, porque você tem que descobrir a área, tá? Eu vou fazer das duas maneiras para vocês perceberem. Vamos primeiro para mais fácil, né? Vamos calcular aqui o volume da pequena para substituir na fórmula 2. Então, vai ficar assim. A altura da pequena, dá uma reduzida aqui, ó. Você vai ver que a altura da pequena é 10, está para a altura da grande, que é 30, tá? Como a questão fala de volume, tem que ser elevado à terceira. Assim como o volume da pequena, que eu nem sei, tem que estar para o volume da grande, que é quanto? Que é 30 não, 1080. Certo? Fez isso, só desenvolveu o cálculo. Aí vai ficar assim, ó. Corto 0 e 0 para facilitar a minha vida. Cortei 0, cortei 0. Aí ficou 1/3 elevado à terceira. Isso é igual a V, 1080. 1 elevado à terceira é 1, 3 à terceira é 27. V é igual a 1080. Multiplicando em forma de cruz, 27V é igual a 1080. 1080 dividido por 27, pessoal,
vai dar 40 decímetros cúbicos. Se a gente já achou o volume da pequena, o que você vai fazer? Pegar o valor do volume da grande, subtrair do volume da pequena. Com isso, você acha o volume do tronco. Viu como é simples? Então, ficou assim, ó, volume do tronco é o volume da grande, 1080, menos o volume da pequena, que é 40. Logo, a resposta vai ser 1040 decímetros cúbicos, ok? E aqui a gente fecha essa questão. Para aqueles que quiserem calcular pela área, a gente tem que desenvolver essa fórmula aqui, tá certo? Vamos ver como é que fica. Então, já transportei as informações para cá, então vamos lá. Pessoal, o volume da pirâmide é dado por base maior vezes altura dividido por 3. O volume da grande foi dado para a gente, é 1080, certo? A área dela eu não sei, vou deixar aqui, a gente vai descobrir para poder substituir na fórmula. A altura da grande é 30, tudo isso dividido por 3. Vou simplificar o 3 com 30, ficou 10. Esse 10 que está multiplicando aqui, pessoal, ele vai para o outro lado dividindo. E eu chego à conclusão que 1080 dividido por 10, eu chego à conclusão que a área da base só pode ser 108 decímetros quadrados. Tranquilo? Achou a área da maior? Vou substituir aqui. Para quê? Para achar a área da menor. Então, vai ficar assim. A altura da pequena está para a altura da grande ao quadrado, assim como a área da pequena está para a área da grande. A altura da pequena, eu acho que é 10, vamos confirmar. É 10, ó. A altura da pequena é 10. A altura da grande, 30. Está elevado ao quadrado, porque agora eu estou associando a área, tá, pessoal? Elevado ao quadrado. A área da menor a gente vai achar agora, depois que eu substituir a área da maior, que é 108. Facilitando minha vida, cortei. 1 vezes 1 é 1. 3 ao quadrado é 9. AB é igual a 108. Então, a área da base, pessoal, vai ser o quê? 108 dividido por 9. O que a gente conclui que é 108 dividido aí por 9 vai dar 12. 12, no caso, decímetros quadrados. Pronto, pessoal. Achamos as duas áreas, né? Agora ficou fácil voltar para a fórmula. Por quê? O tronco nós temos. A área de base maior nós temos. A área da menor também temos. Agora é só substituir a fórmula. Deixa eu só ajustar a página aqui para vocês verem como é que fica. Prontinho, já ajustei. Agora vamos substituir aqui, pessoal, na fórmula, ó. Puxando a setinha aqui. Ficou assim, o volume do tronco é igual à altura do tronco. Vamos voltar lá na nossa imagem. Qual é a altura do tronco, pessoal? É essa distância aqui, ó, 20. Então, vai ficar 20 sobre 3 é igual à área da grande, que a gente acabou de descobrir que é 108, mais a raiz de 108 vezes a área da menor, que é 12, mais a área da menor, que é 12. O volume vai ficar 20 sobre 3, nem vou inventar de dividir, porque vai dar decimal. Vamos trabalhar primeiro com essa raiz. Ficou 108 mais 108, pessoal, vezes 12, vai dar a raiz, já para adiantar aqui, ó, de 1296. E a raiz desse número é 36. Então, já vem direto para cá. Mais 12. Certo? Então, o volume do tronco vai ser... Vou colocar aqui mais em cima, que senão não vai dar. Volume vai ser 20 terços, que multiplica essa soma aí, ó, 108 mais 36 mais 12, isso dá 156, tá certo? E agora, a gente vai multiplicar por 20 e dividir por 3. Então, vezes 20 vai dar 3.120 dividido por 3, que vai dar 1.040, como a gente já tinha feito antes, tá certo? E claro, sempre deixo na sua mão você fazer da melhor maneira possível. Então, aqui, repito, pessoal, vou até fazer uma divisão. O cálculo, ele está extenso, ó, porque ele foi dividido em duas partes, tá?
Primeiro eu fiz aqui separando os volumes e depois eu fiz usando a fórmula, né? Então depende da questão. Às vezes com a fórmula dá mais cálculo e aí sem a fórmula o cálculo fica bem mais ágil, mais rápido, tá certo? Vamos lá para a última questão, questão 77. Questão 77. Um tronco de pirâmide regular tem bases paralelas e quadradas. Cada aresta da base maior mede 20 centímetros e cada aresta da base menor mede 10. E cada aresta lateral vale 13. Calcule desse tronco área lateral, área total, altura e volume. Já deixei um desenho aqui para ajudar a gente, né, para não demorar tanto desenhando, tá? É só um esboço, vou até dar uma aumentada aqui, tá? Só para vocês terem ideia aí dessa pirâmide que ele está propondo, tá? Ele fala para você que a aresta da maior é 20, então só distribuindo aqui, ó, é 20. Ele fala que a aresta da menor é 10. E fala que a aresta lateral vale 13, que é essa distância aqui, pessoal. Isso aqui vale 13. E aí, vamos lá. Pessoal, para calcular a área lateral, a gente vai ter que destacar esse trapézio, separar ele para facilitar as coisas para vocês. Então, eu vou tentar desenhar aqui para vocês verem esse destaque. Prontinho? Já dei um destaque aqui para você perceber que a gente vai pegar esse trapézio aí, pessoal, e a gente vai descobrir aí o que a gente tem dele, tá certo? Então, tem aí meu desenho do trapézio. Se é uma base quadrada, pessoal, essa medida vale 20, essa aresta lateral ela vai valer 13, tá certo? E aqui a minha base menor também vale 10. Se eu preciso, pessoal, na letra A, calcular a área lateral, vamos lá às etapas para calcular a área lateral. Primeiro, eu tenho que calcular a área de uma face. Depois, eu tenho que multiplicar essa face por 4. Porque aí eu vou ter a área lateral da figura. Para calcular a área da face, a gente vai fazer o quê? Usando a fórmula do trapézio. E aí, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Lembra que eu expliquei por que é Gzinho, né, pessoal? Esse Gzinho é isso aqui, ó. Que eu tô colocando para quê? Para te lembrar, para você não confundir com a altura do tronco. Então, por isso que eu tô chamando de G. Só que esse G a gente não tem a informação, a gente tem que buscar essa informação. E aí, vamos lá, como vai fazer isso? Por Pitágoras. Primeiro, vou dividir aqui, ó, para você visualizar melhor. Se esse meio vale 10, aqui também tem que valer 10. Porém, tudo vale 20. Então, eu tenho que ter 10 para distribuir para esses dois lados, ou seja, 5. Aplicando Pitágoras nesse triângulo menor, ficou assim, ó. 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais g ao quadrado. Ficou 169 menos 25 é igual a g ao quadrado. G é igual a raiz de 169 menos 25, que vai dar 144. Logo, essa altura que a gente precisa, ela vale 12 centímetros. Agora que eu já achei a minha altura do trapézio, eu vou voltar para a fórmula. Então, a área é igual a base maior, que é 20, mais base menor, que é 10, vezes a altura que a gente acabou de descobrir, dividido por 2. Simplifico, ficou 6. E aí, a minha área aqui ficou 20 vezes 10, 30 vezes 6. Então, a minha área de face, né, que a gente está encontrando aqui, é 180 centímetros quadrados. Porém, a questão que é a área lateral, ou seja, 4 vezes a área de face. A área lateral é 4 vezes 180. Então, 4 vezes 180, pessoal, vai dar um total aí de 720 centímetros quadrados. Então, aqui a gente finaliza aí o item da letra A. Agora, eu vou separar aqui e vamos lá calcular o B, a área total. A área total, pessoal, é calcular o quê? Os 4 trapézios
que nós já fizemos, mais a área da maior, mais a área da menor. Ou seja, tudo, somar tudo. Então, letra B, a área total é a área da maior, mais a área da menor, mais a área lateral. A área da maior é 20 vezes 20, 20 ao quadrado. A área da menor é 10 vezes 10. E a área lateral que a gente já calculou, que é 720. Então, a área total ficou 400 mais 100 mais 720. E fazendo essa soma, você vai ficar com 500 mais 720, 1.220 centímetros quadrados. Então, bem simples aí a área total. Tranquilo? Agora, a gente vai calcular o quê? A gente vai calcular a altura. E aqui eu tenho que voltar para a figura para ficar bem destacado para vocês. O que a gente está querendo? A gente está querendo a distância entre essas duas bases. Ó, a gente está querendo isso da minha figura. É a altura. Tranquilo? Só que como a gente vai encontrar essa altura? Você tem que encontrar trapézios aí dentro. O trapézio que eu mais gosto de trabalhar é esse aqui, ó, que usa a apótema, tá, ó, esse aqui. Fechando aqui, pronto. Esse é o melhor trapézio para você trabalhar, tá bom? A apótema dele vai ficar valendo quanto? 10 aqui. A apótema aqui em cima vai ficar valendo 5. E aí, muitos alunos pensam que aqui é 13, já que a aresta lateral é 13, aqui também é 13. E não é. Pessoal, essa que eu coloquei aqui valendo 13, na verdade, deixa eu até separar isso daqui, ó. Excluir. Ele é, na verdade, esse G que a gente encontrou da face. É o mesmo, ó. Esse mesmo Gzinho aqui é esse mesmo G aqui. Ou seja, ele vale, pessoal, 12, tá? Escrevendo aqui, 12. Então, tomem cuidado, tá? Porque isso aqui nada mais é que a altura do trapézio, da face. E essa altura é diferente da altura do tronco. Então, prestem atenção nisso. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou separar esse trapézio aqui. Aí, vai ficar assim. Prontinho, já fiz o meu trapézio separando. Então, só dando uma reduzida aqui, ó. Eu peguei a minha apótema da base, que agora ela vale 10. A minha apótema da menor, ela vale 5. Como eu disse, essa apótema do tronco, pessoal, ela vale G, que é o mesmo G que a gente já encontrou, que vale 12. Nosso objetivo é descobrir essa altura aqui. E aí, vamos lá, vamos dividir essa figura, ó, para facilitar a sua vida. Se aqui em cima é 5, aqui também é 5, consequência aqui também é 5. E a gente precisa desse H, então, dá-lhe Pitágoras. 12 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais H ao quadrado. 144 menos 25 é igual a H ao quadrado. H vai ser o quê? 144 menos 25, pessoal, dá 119, ou seja, a raiz de 119 centímetros. E aqui a gente finaliza mais o ínter, letra C. E agora está faltando, pessoal, o volume do tronco, tá certo? Para calcular o volume, a gente pode usar a fórmula ou usar as alturas, tá? Porém, para calcular essa aí pela fórmula, né, o que a gente tem? Na fórmula a gente precisa da altura, a gente acabou de calcular, que é a raiz de 119. A área da maior tá fácil, a área da menor tá fácil e pronto. Então, para a fórmula a gente tem tudo. Agora, para fazer a diferença entre as pirâmides, né, para achar o tronco, fica faltando a altura da pequena. A gente não tem essa altura da pequena. Então, vamos calcular a altura da pequena. Para isso, eu vou prolongar isso daqui, tá? Para dar a ideia da pirâmide. Vai ficar assim. Então, separando a minha pirâmide, cortando ela pela apótema de novo, o que a gente tem? Que aqui vale 10, aqui vale 5. Para achar o volume da grande, eu preciso dessa altura aqui, pessoal. Da altura da grande. E, para calcular o volume da pequena, eu preciso da altura da pequena. E nós não temos. Essa altura da pequena eu vou chamar de x, tá?
nós não temos a altura. Porque o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. E nós não temos para fazer a diferença. Porém, pessoal, a gente tem esse trechinho de baixo, porque a gente já calculou aqui, ó. Isso vale raiz de 119. Então, para fazer usando a técnica sem fórmula, a gente precisa encontrar essa medida aqui, ó, de qualquer maneira. Com fórmula ou sem fórmula, você vai precisar fazer isso, que é esse cálculo que a gente fez agora há pouco. Agora, eu vou fazer a proporção. A altura da pequena, que é x, está para a altura da grande, que é x mais raiz de 119. Assim como a aresta da pequena está para a aresta da grande, que é 10. Simplificando, para facilitar, ficou 1, ficou 2, ficou 2x é igual a x mais raiz de 119. Passando o x para cá, eu tenho que x vale raiz de 119 centímetros. Qual é a conclusão que eu chego? Que a altura da pequena, da pirâmide pequena, vale raiz de 119, e a altura da grandona vale raiz de 119 mais raiz de 119, ou seja, 2 raiz de 119. E agora a gente vai calcular os volumes. Então, o volume do tronco é a área da maior vezes a altura dividido por 3, menos a área da menor vezes a altura dividido por 3. A área da maior, a gente já sabe que vai ser o quê? 20 vezes 20, que é 400. Vezes a altura, vamos voltar no nosso desenho, a altura é o que a gente acabou de encontrar, que vale 2 raiz de 119. Dividido por 3, menos a menor. Pessoal, a menor vale 10, a área da menor aqui, ó, vale 10. Então, vai ficar 10 vezes 10, 100, vezes a altura da menor. Deixa eu trocar esse H aqui, porque ficou estranho. Altura da menor, que é raiz de 119. Tudo isso dividido por 3. Como o denominador é o mesmo, vai ficar assim, o volume do tronco é 800, raiz de 119, já multipliquei por 2, menos 100, raiz de 119 sobre 3. 800 menos 100, 700, raiz de 119 sobre 3, certo? Centímetros cúbicos. Aí a gente calculou o volume. Agora, não, professora, eu acho muito mais fácil calcular usando fórmula. Então, vamos lá. Se você quer calcular, pessoal, usando a fórmula, você vai fazer volume do tronco é a altura sobre 3, que multiplica a área da maior, raiz do produto da área da maior pela menor, mais a área da menor. Tranquilo? O volume do tronco vai ser o seguinte, eu vou trazer a figura para cá para ficar mais fácil. Prontinho. A altura, pessoal, a altura é aquela que a gente já encontrou agora há pouco, ó, na letra C, raiz de 119. Então, ficou assim, raiz de 119 sobre 3. Área da maior, 20 vezes 20, 400. Produto da área da maior pela menor, mais a da menor, que é 100. Então, o volume do tronco é raiz de 119 sobre 3, mais a soma, 400, mais, separando aqui, raiz de 400 é 20, raiz de 100 é 10, e 20 vezes 10 dá 200 mais 100. Então, o volume do tronco vai ficar raiz de 119 sobre 3, e agora vamos fazer essa soma. 400 mais 200, 600, mais 100, 700. Ou seja, pessoal, não dá mais para simplificar, não dá para fazer nada, o que mostra que o volume do tronco é 700 raiz de 119 sobre 3 centímetros cúbicos. E aqui a gente finaliza, então, a correção com fórmula e sem fórmula, né? Até dar uma reduzida aqui, para você ver que é a mesma coisa. Aqui, na parte de baixo, com fórmula, vou até escrever aqui, ó. Com fórmula, deixa eu fechar essa figura. Com fórmula. E você que decide o jeito que você quer fazer. Com fórmula? Não, professora, eu quero fazer sem fórmula.
e sem fórmula, no caso dessa questão, ela ficou bem extensa, olha só. Essa parte todinha aqui, ó, do triângulo, e mais esse pedacinho aqui de baixo. E aí é com você. Você decide o que é melhor para você, tá certo? Pessoal, finalizo a aula aqui de gravação, pedindo desculpa mais uma vez para vocês, tá? E tem uma listinha que eu vou postar junto com esse vídeo aqui para vocês fazerem. Essa lista vai ser corrigida na próxima aula, tá certo? Obrigada e até mais.